Você confia nas promessas e na providência do Senhor? Olá pessoal, meu nome é Júnior Rodrigues e hoje estou aqui para falar com vocês um pouco sobre Atos 27. Esse capítulo aqui mostra a viagem de Paulo a Roma. Depois de ele ter sido preso, ele tinha passado ali pelo interrogatório dos governadores, enfim, e ele tinha apelado para César. Ele próprio queria então que fosse julgado pelo imperador. E por isso então ele teve que ir para Roma, e tudo isso cumpre o propósito de Deus, porque na verdade Deus tinha dito que ele deveria ir até Roma para que ele pudesse testemunhar de Jesus, para que a palavra então ela pudesse alcançar os confins da terra. E aqui então nessa passagem eles fazem essa viagem, e aí era um período de grande tempestades, né? Era justamente no outono, um período que não era tão bom para navegação, mas mesmo assim eles tinham que ir e cumprir esse propósito que Deus tinha na vida de Paulo. E aí lá no versículo 9, diz assim: depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia de jejum, Paulo os aconselhou dizendo: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Porém, o centurião dava mais crédito ao piloto ou capitão, né, e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que deviam partir dali, para ver se podiam chegar a Fenícia e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta que olha para o noroeste e para o sudoeste. Enfim, então, nesse caso aqui mostra que Paulo tinha avisado, mas eles decidiram seguir viagem, que não era a melhor opção, não era seguro de acontecer. E Paulo fez isso por conta da sua experiência, ele já tinha naufragado outras vezes, conhecia aqueles mares, e ele deu uma opinião de acordo com aquele momento, com aquele período do ano que ele sabia que poderia ocorrer esse tipo de coisa. Enfim, eles seguiram viagem, e aí o barco começou a passar por várias dificuldades, até que então eles tinham um perigo iminente de naufrágio. E aí lá no versículo 21 diz assim: havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se de pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar esse dano e perda. Mas agora aconselho que tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá, mas somente o navio. Porque esta mesma noite um anjo do Deus a quem pertenço e a quem sirvo esteve comigo dizendo: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça diante de César. E eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos os que navegam com você. Portanto, senhores, tenham coragem, pois eu confio em Deus que tudo vai acontecer conforme me foi dito. Porém, é necessário que sejamos arrastados para alguma ilha. Então, Paulo que demonstra a soberania divina sobre aquilo que estava acontecendo. É preciso, então, que eles confiem naquilo que agora Paulo está dizendo novamente. Ele já havia avisado, tanto que ele reforça aqui, e agora ele fala novamente, e ele dá um testemunho daquilo que tinha acontecido na visão do anjo do Senhor, mostrando que então ele estava seguindo aquilo que Deus estava falando para ele. Ele não estava seguindo uma vontade humana meramente. E aqui há uma importância muito grande da gente entender a compatibilidade entre a ação humana e a soberania divina, ou seja, a partir de uma promessa, de uma vontade de que Deus tem na nossa vida, a gente age para que isso então possa acontecer, porque se a gente agir de forma contrária, como aconteceu anteriormente, então a gente pode acabar não alcançando aquilo que Deus nos prometeu, não tendo realmente uma direção de Deus, e acaba acontecendo algo pior na nossa vida. Que a gente possa então levar essa palavra, entendendo que Deus é soberano sobre todas as coisas. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir, mas é preciso que a gente haja, a gente precisa dar o nosso passo, a gente precisa dar um passo de fé, a gente precisa entender que Deus está no controle de todas as coisas e fazer aquilo que nos leva a ficar próximos da vontade dEle, para que aí sim a gente seja abençoado e receba então as promessas do Senhor na nossa vida. Que você fique com essa palavra hoje. Um grande abraço e até a próxima.